Salve, salve, rapaziada, passando no comecinho do vídeo para falar que essa é a parte 2 da obra do nosso ancião Xiao, lindo, maravilhoso, gostoso e tudo mais. E também para perguntar se vocês estão gostando da edição dos vídeos, estão gostando da forma que eu tô fazendo, que eu tô falando, se eu tô falando muito rápido, muito devagar, porque eu quero deixar no pontinho que vocês gostam de assistir, é isso. Comente se você quer a parte 3 deste vídeo aqui, e é isso aí, rapaziada, vamos pra cima. Imagine que vocês têm um mundo de fantasia e cultivo, cresce e se desenvolve rapidamente, e acaba se tornando o ancião da seita. Depois de um tempo, você adquire discípulos e uma empregada meiga e bondosa. Mas, em uma de suas missões, você acaba sendo atacado e fica em estado fatal, só aguardando sua própria morte. Nosso prota, que está em seus últimos momentos, percebe uma triste realidade. Seus discípulos estão virando as costas e mostrando sua verdadeira face em um momento crítico. Alguns deles já pensam em trocar de mestre ou ofendem chamando de lixo aleijado. Outro diz que estava esperando isso há muito tempo e que irá aceitar o segundo ancião como seu novo mestre por conta das discípulas mulheres. A empregada, escutando isso, em um momento de fúria, grita com eles e diz que se não fosse pelo ancião Xiao, eles 5 nunca teriam chegado onde estão hoje. Ela põe um dedo na cara deles e afirma que eles não passam de um bando de animais. Eles ficam furiosos na hora e o terceiro discípulo dá um tapa nela e fala para ter respeito com eles, pois ela não passa de uma simples empregada qualquer. Outro discípulo fala que ela é só um pobre coitado. Se ela quer tanto ficar com ele, que fique. De qualquer forma, eu já terminei de pegar tudo que eu queria daquele lixo de mestre. Após pegar tudo o que queriam, vão embora. A empregada, que é a única que ficou com o ancião Xiao até o fim, chora de tristeza pela situação. Fala pra ele não se preocupar, porque todos os sanguessugas já foram embora. E ela vai ficar pra cuidar dele. Pra mim, ela já é a melhor personagem disparada. Bondosa, leal. E o futuro dela, amigão, realmente conta. O ancião Xiao, em seus últimos momentos, pergunta pra ela se ela o odeia. Pois depois de trazer ela pra montanha, nunca perguntou se ela queria ser discípula dele ou se queria ajuda com a cultivação. Nossa personagem favorita, que lembra muito a Yang Yan de Marshall Peak, diz: eu sei que minhas raízes e ossos não são bons para cultivar. Desde que o ancião me salvou de um vendedor de escravos, eu sempre fui profundamente agradecido. Eu só odeio a injustiça dos céus e os vilões traiçoeiros, pois uma boa pessoa nunca morre de forma boa. O ancião lamenta por não ter a aceitado como sua aprendiz. Infelizmente, ele é uma pessoa prestes a morrer. A empregada se ajoelha rapidamente e fala que se o ancião não a odeia, por favor, que a aceite como sua discípula. E diz: no futuro com certeza vou vingar o ancião. Vou matar todos aqueles traidores e não vou me levantar enquanto o ancião não me aceitar. Ele é pego de surpresa, sorri da sua inocência e fala: Zi, eu posso estar doente, mas eu não sou estúpido. Se eu te aceitar, eu não estaria acelerando a sua morte? Esse é o último frasco de pílula da essência da condensação. Mesmo não sendo boa, é a única coisa que eu posso te dar. Zi pega o frasco e pede para ele se deitar com cuidado. Mas infelizmente ele sente uma dor monstruosa no seu peito, cospe sangue e arremessa o frasco para longe. O frasco quebra, simbolizando que aquele seria o seu último momento com a empregada Zi. Minha visão está embaçada, então é assim que é a morte? Zi, você está chorando muito alto, meus ouvidos doem, eu estou realmente irritado por não tê-la aceitado como aprendiz. Esse é o fim. Acabou. O que é isso? Lançando oficialmente o sistema de bônus de discípulo? Sistema? Peraí, isso é uma pílula de ouro infinita? Com só uma delas é o equivalente a ter aproximadamente 10 mil pílulas de coleta de essência. Quando consumida, ela pode fazer alguém avançar e também curar qualquer ferimento. Eu estive nesse mundo por 20 anos e só agora eu recebo o hack do protagonista? Vamos de flashbackzinho. 20 anos atrás eu cheguei nesse mundo devido a um acidente de carro. Menos clichê impossível. Achei que eu fosse o personagem principal de uma família ilustre e excepcional. Cheguei até no estágio da construção da fundação antes de ter 10 anos. Mas depois que entrei na seita Hongming, minha cultivação estagnou e eu virei a chacota da seita. Mas agora eu tenho uma segunda chance. Sistema. O que exatamente é a recompensa de discípulo? O sistema informa que o anfitrião receberá coisas em retorno para tudo que for dado ao seu discípulo em nome do mestre. Isso inclui ensinar habilidades e conhecimento para o discípulo. O sistema diz que também conta, e se o discípulo avançar ou for iluminado, o anfitrião receberá uma recompensa em X vezes. De forma simplificada, se o ancião Xiao passar o equivalente a 100 dias de cultivação para Yang Yan de cabelo rosa, ele vai receber 200 dias de cultivo de volta. Roubado, né? E se o discípulo ganhar uma compreensão de algum tipo de técnica que ele ensinou, ele receberá de volta valor X em retorno, o que significa que ele vai compreender uma técnica ainda mais avançada do que a que ele ensinou. Acho que valeu a pena, depois de anos de humilhação, traição dos discípulos e quase morte, esse hack tá de bom tamanho. Mas o sistema informa que ele não pode usar itens recebidos pelo sistema como meio de burlar o próprio, criando um ciclo vicioso, onde ele entrega um item pro discípulo e depois que ele é recompensado com algo melhor, ele dá pro discípulo de novo
e assim por diante. Mas porém, contudo, entretanto, todavia, se o mestre ensinar habilidades que foram dadas pelo sistema e o discípulo ganhar novos insights por ele mesmo, isso passa, e então ele pode receber uma segunda recompensa. Agora que finalmente tudo foi explicado, o nosso Xiao tomou a pílula e ele finalmente alcança o tão desejado núcleo do Reino Dourado. No mesmo momento, dentro do quarto, Aziz chora e pede para o ancião acordar e promete que não vai insistir em ser seu discípulo, não vai buscar vingança e não precisa daquela pílula. Ela só quer que ele fique vivo e com ela. O ancião vendo isso, fala: Zi, sua boba, lembre-se, a primeira coisa que seu mestre vai te ensinar é: se você tem inimigos, deve se vingar deles com velocidade, e a vingança deve ser duplamente severa. Eles vão em direção ao sexto pico da seita Hongmeng, mas lá está Yu Feng, um dos traidores do mestre. Eu peço encarecidamente que o ancião Wang me aceite como seu discípulo. Aqui estão todas as artes marciais secretas do ancião Xiao do sétimo pico, especialmente para o ancião Wang, como símbolo da minha sinceridade. Ele entrega as artes marciais do antigo mestre, e o velho ancião ironiza dizendo que realmente o Xiao Xuan criou um discípulo excelente. Aquele que uma vez foi a estrela da seita Hongmeng, que se considerava como incomparável, acabou desse jeito hoje. Se você quer se tornar meu discípulo, você pode. Esta é a régua do arrependimento, do salão da disciplina, capaz de dissecar as raízes espirituais de uma pessoa. Se você conseguir extrair a raiz espiritual do Xiao Xuan, eu vou imediatamente aceitá-lo como meu discípulo pessoal. Mas tenha certeza de segurar isso bem. Uma vez que essa régua encostar em sangue, ela não sairá facilmente, sem um método apropriado. O discípulo traidor fala: Ancião Wang, não se preocupe, eu, o Feng, não o deixarei na mão. Assim que ele termina a frase, um rastro de poder é jogado em sua direção, e ele é arremessado para longe. O sangue dele acaba tocando na régua do arrependimento e ela é ativada. Ele se lascou aqui. Ele sente tanta dor, mas tanta dor, que ele começa a chorar e gritar que não pode morrer aqui, que seu caminho para a imortalidade acabou de começar. O ancião olha de repente assustado e pergunta quem é, mas quando ele percebe, é Xiao Xuan, numa pose muito foda, voando em cima da sua cabeça. O nosso Tião, que não é nem Xiao mais, é Tião, diz pro ancião Wang: se deseja pegar as minhas raízes espirituais, por que não vem pegar pessoalmente? O velho olha pro nosso Tião, muito desconfortável, e fala que ele apenas estava brincando com seu discípulo, e que suas palavras foram um pouco ásperas. O ancião Wang pensa: ele não tinha acabado de falar que esse verme estava à beira da morte? Então por que ele agora tem uma aura tão forte? Como se tivesse ultrapassado o reino do núcleo dourado. O nosso Xiao olha pra ele e fala: ah, então era isso? Entretanto, eu não estava brincando com o ancião Wang. E ele arma um golpe com várias espadas voadoras. O velho olha assustado e pensa se essa é a arte da espada Kang Leng. E lembra que quando ele e o Xiao Xuan entraram na seita, ele ganhou o favor do mestre da seita por ter criado a arte da espada Kang Leng e recebeu a maioria dos recursos de cultivo. Felizmente, quando eu avancei para o reino do núcleo dourado primeiro, ele se tornou um completo inútil. Na mesma hora, o velho ativa sua habilidade defensiva e fala pro nosso Tião não ser impulsivo, porque ele já chegou no segundo nível do núcleo dourado. E se você lutar comigo agora, não terá nenhuma vantagem? O nosso prota, que só precisa de uma única mão para derrotar esse velho, fala: Ancião, o nível 2 do núcleo dourado é somente isso? Depois de tantos ataques, a mão dele é acertada e ele grita: Xiao, se você ousar me matar, a seita não vai aceitar. O nosso prota olha pra ele e diz: eu gostaria de ver o que a seita faria comigo se eu insistisse em te matar. E ele dispara um golpe mortal. O ancião Wang pensa: maldição, eu não tenho outra escolha senão usar isso. O velho pega um artefato de escudo e ativa para se defender. O velho Wang pensa: esse artefato de classe misteriosa só pode ser usado 3 vezes. E essa foi a minha última carga. Eu pretendia usar quando fosse avançar para o estágio da alma nascente, para resistir à tribulação divina. O Tião ironiza falando: uau, ancião Wang, você realmente tem algumas cartas na manga. Você esteve ganhando vários tesouros através dos anos, não foi? Vamos ver o que eles podem fazer por você. E ele ativa uma habilidade ainda mais forte. E aparece uma espada gigante, que vai partir o escudo ao meio. O velho Wang grita: você vai mesmo continuar com isso? E ele fala: por que eu não usaria? O escudo quebra e a espada acerta o velho Wang. E acontece uma enorme explosão, que causa um grande buraco no chão. E nele está o velho Wang sem roupa, totalmente derrotado. O velho fica assustado com esse imenso poder e pede para ele não se aproximar. O nosso protagonista disse que esse escudo era no mínimo um artefato top de linha de classe misteriosa. E ele explica que nesse mundo artefatos são divididos em 5 níveis: mortal, misterioso, terreno, celestial e imortal. E dentro desses 4 níveis tem 4 graus: baixo, médio, alto e supremo. Classe misteriosa de grau alto. Mesmo em uma seita, normalmente isso seria considerado um tesouro defensor da seita. Nunca esperei que o velho Wang tivesse tamanho tesouro escondido. De qualquer forma, isso acaba aqui. E ele tenta finalizar o velho Wang. Assim que ele tenta finalizar o ancião Wang, uma barreira defensiva aparece. E ele olha e é o líder da seita, Zhang He, voando em cima de um pato, ou um ganso, eu não sei o que é isso. E ele pede que, por favor, ele não age sem pensar. Lutas entre membros da seita violam nossas leis, o que pode levar a uma expulsão. O Xiao desativa sua habilidade,
mesmo não querendo. O velho Wang implora por ajuda e diz que o Xiao está trucidando seus pobres discípulos. Na mesma hora, o líder da seita dá um tapa nele e manda ele calar a boca. Ancião Wang, você quer entrar no coração da piscina de inquirição do salão disciplinar para que possamos determinar quem deveria ser expulso da seita? O velho Wang, todo lascado, já disse que isso não é necessário. O líder da seita parabeniza o Xiao por quebrar a barreira do núcleo dourado depois de tantas dificuldades. O prota agradece e diz que se não tivesse avançado para o núcleo dourado, teria sido alvo de um certo traidor e suas raízes espirituais seriam removidas. O velho Wang já fala que é apenas um mal-entendido, entretanto, essa questão estava realmente sobre o meu olhar. E eu estou disposto a aceitar a punição da seita e espero que o irmão Xiao não use isso contra mim. Em consideração ao líder da seita, eu temporariamente irei poupar a sua vida. Mas Wu Feng é diferente. Trair seu mestre, pagar gentileza com inimizade, a cultivação dele deve ser cortada e ele deve ser expulso da seita. E a gente vê o discípulo traidor totalmente destruído, com a régua encravada na sua barriga, tentando escapar, rastejando. O discípulo traidor implora por ele da seita, mas ele diz que vai deixar isso para o ancião Xiao resolver. Na mesma hora, Zi aparece e diz que não é necessário o mestre agir. O Feng, ainda querendo ser arrogante, diz que ela só é um inútil e ainda quer agir contra mim, e ele lança uma habilidade para cima dela. Mas ela cria uma espada ilusória na hora e bloqueia o ataque. O Feng, que ainda não compreendeu a arte da espada Kang Lang, fica surpreso. Você não era considerado um inútil quando você aprendeu a arte da espada Kang Lang? Na mesma hora, o ancião fala. Um inútil, você diz? E ele lembra de 3 dias atrás. Agora que finalmente o hack do protagonista apareceu, ele consegue ver a barra de informações das pessoas, onde ele vê a identidade, compreensão, raiz e o talento. E o talento dela é a espada imortal inata, que para ativar, ela tem que chegar no estágio do estabelecimento da fundação, ganhar o reconhecimento do ancestral da família Lin e o embrião da espada. E ele fica surpreso. Uma incrivelmente rara espada imortal inata? Mestre, o que é essa espada imortal inata? Eu só estava pensando que você possa ter um talento para espadas. Eu irei procurar por Wu Feng agora. Não posso deixar você indefeso. E ele faz uma demonstração cortando a árvore ao meio e fala que essa é a arte que ele criou anos atrás. Se ela puder compreender pelo menos um pouco, ela tenta copiar a habilidade e consegue. Ele fica surpreso ao ver que ela adquiriu a introdução da espada Kang Lang rapidamente. Com isso, ele é recompensado com a técnica corta-céus de grau misterioso nível alto. Voltando ao presente, ele pensa que ela é o verdadeiro tesouro aqui. Nossa Yanguinha de cabelo rosa, com a sua incrível pose de guerreira, fala: mesmo com a orientação do mestre, você não foi capaz de compreender ela ainda. Quem é o inútil aqui? Ela finaliza ele e o primeiro traidor vai de arrasto. A raiz espiritual do traidor já foi despedaçada. Mestre, por favor, verifique. Muito bem, o líder da seita diz que o ancião Xiao já deu a punição. Me deixe levar o ancião Wang para aplicar a punição disciplinar. Mas o Tião pergunta: quando eu disse que essa questão estava acabada? O líder da seita pergunta: você não disse que iria poupar a vida dele? Sim, eu disse que ia poupar a vida dele. Mas eu não falei que iria deixar ele ir assim, sem mais nem menos. Agora, como eu me sentiria satisfeito, isso depende da sinceridade do ancião Wang. O que ele pode me dar? O velho querendo pagar de bom moço. Certo. Toda a minha fortuna está nessa bolsa King Kun. Eu espero que isso seja o bastante para o ancião Xiao. O ancião Wang é uma pessoa sábia, verdadeiramente iluminada. E ele pega a bolsa de tesouros do velho. Até mais, velhote Wang. E ele vai embora com a Zi. E a Zi, completamente surpresa, fala que o mestre foi incrível agora. E ele diz: vamos descansar por hoje. Amanhã eu oficialmente irei guiar sua cultivação. O líder da seita vai embora e pede pro ancião Wang se cuidar. O velho fica completamente puto e não vai esquecer do que aconteceu hoje. No próximo dia, o nosso Xiao, que está olhando os tesouros que ele pegou do velho, diz que sua poupança era bastante substancial, principalmente elixires bons para o reino núcleo dourado. A qualidade é mais ou menos, mas elas vão servir. A técnica primordial de grau médio parece perfeita para Zi ter uma fundação. O item mais valioso entre a sucata do velho Wang tem que ser isso: uma espada de grau terreno nível intermediário, selo dos 5 elementos. Mas eu não preciso deles. Talvez eu dê tudo isso pra Zi. Quando se fala em tesouros, as recompensas do sistema são muito superiores. O resto são pedras espirituais. Um pequeno saco com mais de 100 pedras espirituais de alto nível. Aquele velho deveria estar luteando muito ultimamente. Agora que eu sou rico, eu devo criar uma vila um dia desse. A Zi bate na porta e fala: mestre, você me pediu para vir até o senhor para praticar em 2 horas. E ele fala para ela entrar e sentar. Nesse momento, ele explica que os reinos da cultivação para praticantes são pós-natal, inato, refinamento de Ki, criação da fundação, núcleo dourado, alma nascente, reino da separação, reino da integração, reino Mahayana e reino transcendente. E cada reino é dividido em 10 pequenos reinos. O reino pós-natal fortalece a energia do sangue para temperar músculos, ossos e a pele, aumentando a força física e a qualidade dela. O reino inato preenche o sangue e o Ki para formar energia interna, aumentando o poder das artes marciais e a defesa física. Até o reino da transcendência, caso você alcance, poderá ascender a imortalidade, mas isso é somente um patamar que poucos conseguiram chegar. Olha, vou começar te ensinando a técnica primordial,
Foque em compreendê-la com dedicação. Aqui você começa a circular o Ki através do seu corpo algumas vezes para ganhar compreensão. Ele, olhando para a janela de status dela, vê que ela só tem 15 de raiz espiritual. E ele pergunta para o sistema qual a quantidade normal de raiz espiritual de uma pessoa comum. E o sistema informa que é entre 50 e 60. Parece que eu vou ter que prover a força do meu próprio Ki e refinar a essência dela e sua medula. E ele começa a prover seu próprio Ki para ela. Depois de um tempo, ela tem o Ki suficiente e chega no reino pós-natal, estágio 10. Ela fica sem acreditar e diz: mestre, como você proveu seu Ki diretamente assim? Eu ouvi falar que o preço de dar Ki diretamente é extremamente alto. Não só pode fazer com que você perca a cultivação, mas também pode fazer com que regresse em reinos e pode até ferir o corpo. E ele pede para ela não se preocupar porque ele está bem. Com isso, o nosso sábio protagonista recebe 500 dias de cultivação de volta. E ele fala: você pode ficar com isso. Antes eu não tinha nada de bom para te dar. Considere como um presente do seu mestre por ter se tornado minha discípula. Ela fica extremamente feliz e pergunta se tudo aquilo é para ela. E ela fala: obrigada, mestre, por salvar minha vida e me ensinar. Se você precisar de qualquer coisa no futuro, pode me falar. Vou fazer qualquer coisa. Vá compreender o que eu te passei hoje com cuidado. Depois que você tiver conseguido absorver isso, eu irei te dar mais do meu Ki para a sua cultivação. E ela pergunta preocupada se vai ter uma próxima vez. E ele fala que está perfeitamente bem. Se você não acredita em mim, espere eu entrar em reclusão por 3 dias. E eu te garanto que vou alcançar o 5º estágio do Reino Núcleo Dourado. E ela diz que vai proteger ele enquanto ele estiver cultivando. É melhor ninguém ousar se aproximar. Certo. Não seja tão estressada. Vá praticar. Sim, então eu não vou te perturbar mais, mestre. E nesse meio tempo, por ter dado tesouros daquela sacola, ele recebeu como recompensa uma pílula de 4º grau Huan, a arte da espada de 1000 milhas de grau celestial, ranking supremo, e a espada errante gentil, de grau terreno, rank supremo. Agora que ele tá sozinho, ele vai checar as recompensas do sistema. Eu já ouvi falar dessa pílula Huan de 4º grau. Ela só pode ser refinada por um cultivador da alma nascente. Os materiais necessários estão entre os mais raros de se encontrar para elixires de 4º grau. Mesmo se eu virasse a seita do avesso, eu não encontraria 5 deles. Mas a recompensa que me deixou mais feliz é a habilidade da espada de nível superior, a arte da espada de 1000 milhas. É praticamente o pináculo da esgrima. Essa técnica, combinada com a espada errante gentil, de grau terreno, é imbatível. Ele testa a técnica atirando em uma rocha gigante e ela é completamente destruída. Nada mal, essa técnica de espada de 1000 milhas enfatiza a forma com a espada manipulada. Se pudermos coletar mais espadas, como também espadas mais poderosas, seria brincadeira de criança desafiar reinos mais altos. Dessa vez eu devo conseguir chegar pelo menos até o 5º estágio do Núcleo Dourado. No mercado da seita Hongmeng, vemos mais 2 traidores. E um deles é aquele tarado lá. E eles escutam 2 moças conversarem. Você ouviu falar? O ancião Xiao do 7º pico conseguiu avançar e chegou ao Núcleo Dourado. É dito que ele teve um conflito com o ancião do 6º pico e o derrotou de uma forma humilhante. Eu também ouvi falar que o ancião Xiao estava disposto a sacrificar suas próprias raízes espirituais para auxiliar sua discípula. O ancião Xiao é tão perfeito, eu invejo aqueles que têm um mestre tão incrível assim. E elas começam a babar toda e se apaixonam pelo ancião. E um dos traidores pensa: Xiao Xuan ajudou sua discípula a cultivar e passou suas habilidades para ela? Para quem? Elas estão falando daquela Zi? Uma das mulheres pergunta: Jovem Mestre Wang e Jovem Li, vocês vieram do 7º pico, não foi? Por que vocês saíram de lá? E o discípulo traidor fala: não acreditem em rumores. Aquele cachorro velho maltratava os discípulos dele. Nós fomos embora porque não podíamos suportar o tratamento bruto dele. Não é verdade, Li Shan? O feioso fica envergonhado e uma delas pergunta se é verdade o que ele falou. Um outro discípulo traidor escuta a conversa e pensa: Xiao Xuan quebrou através do Núcleo Dourado? Sem mencionar que o ancião Wang não é páreo para ele e que ele tem uma nova discípula? Isso é verdade? E ele pensa que tem que ver essa situação com seus próprios olhos. E o fofoqueiro sai voando com sua espada voadora. Alguém aparece nos portões do 7º pico e saúda o ancião Xiao. E escondido de cantinho está aquele loirinho traidor. Ancião, estou aqui em nome do líder da seita. Eu sou Ye Shen, discípulo sênior dele. Ancião, dessa vez eu vim aqui para te lembrar da grande competição da seita daqui a 100 dias. Por favor, se prepare de acordo, mas perdoe minha franqueza. Sua escolha de discípulos é questionável. Dado o talento da Reman Jr., temo que na grande competição da seita, ela será superada e irá chorar pela derrota. A Zi fica muito irritada e grita com ele. E o ancião fala: Ye Shen, você parece ter uma visão limitada. Mas ele fica sem entender. E o ancião responde: minha discípula era uma pessoa ordinária sem nenhuma cultivação há 3 dias atrás. E agora ela já está na 10ª camada do estágio pós-natal. Com essa velocidade de cultivação, devo perguntar a Yan Chen, você acha que ela não é elegível? Ele fica completamente assustado e pergunta: 3 dias? Reino pós-natal do 10º estágio? Você só pode estar brincando comigo. O nosso Tião, todo orgulhoso, fala: você não acredita? Mostra pra ele quem manda, discípula. E ela libera o seu poder de 10º estágio do reino pós-natal. O Yan Chen fica sem acreditar e fala: isso é realmente o 10º estágio do reino pós-natal? Mas como isso é possível? E de cantinho aquele loirinho traidor olha assustado. E o ancião fala: tudo isso é possível, Ye Shen. E a nossa Zi faz uma careta pra ele. O loirinho escondido pensa: essa inútil já alcançou o reino pós-natal 10º estágio? Com o talento dela, se cultivasse sozinha, nunca poderia ter chegado no reino pós-natal em sua vida. Parece que ele realmente usou seu próprio Ki para ajudá-la. Eu não esperava que esse cachorro velho se transformaria tanto.
Eu ouvi falar que transferir seu Ki é extremamente maléfico para a cultivação. Talvez seja uma boa oportunidade para extorquir alguns benefícios daquele velhote. O maluco já tá pensando em fazer maldade. A gente já sabe que ele vai rodar já já. Na próxima cena, vemos que ele realmente vai tentar arrancar benefícios do nosso Tião, usando o ancião do terceiro pico para isso. O ancião Mingyu fala: então você está dizendo que Xiao Xuan obteve todos os pertences de Wang Yan e transmitiu o pico da técnica suprema para sua discípula? E é possível se aproveitar de um momento de fraqueza e lucrar tanto assim? Ancião Meng, o senhor é sábio e um artista marcial habilidoso. Você deveria de fato receber a maioria dos recursos de cultivo dentro da seita. E o velho ancião fala: nesse caso, vá em frente e cuide disso. Se isso for um sucesso, eu vou te aceitar como meu discípulo direto. Na sala de treinamento, o nosso Tião continua ajudando a Zi. Hoje eu vou te ajudar a romper o reino inferior e também limpar seus meridianos. Se tudo der certo, a cultivação se tornará muito mais fácil para você no futuro. A Zi ficou muito irritada com o que o discípulo do líder da seita falou, e com sangue nos olhos ela está preparada. Droga, Yan Chen, como ousa me subestimar? O ancião olha para ela extremamente determinada e pensa: embora aquela criança tenha sido mimada pelo líder da seita, ver essa grande animação da Zi não é nada mal. Esse é um ótimo momento para Zi romper para o reino superior e limpar seus meridianos. E aqui ele começa a ajudar a Zi na sua cultivação, usando os recursos que ele pegou do velho Wang. A técnica que ele está transmitindo é muito dolorosa, mas a Zi consegue suportar e pensa que agora ela se sente muito melhor e com um corpo muito mais leve. Nesse momento, ele recebe uma notificação do sistema que diz que o anfitrião transferiu 200 dias de cultivo para sua discípula, aumentando sua aptidão em 70 pontos. Como recompensa, ele recebe 400 dias de cultivação e a técnica da espada aquática ou tonal, de rank terra, classe baixa. E com as recompensas que ele recebeu do sistema, ele avança para o 7º nível do estágio núcleo dourado. Agora que a transferência acabou, se pergunta se essa é uma técnica para purificar os meridianos e medula. Agora que alcancei o reino celestial, eu seria capaz de enfrentar o Echen? O ancião fala para ela para ser corajosa. Pegue o Echen e bata nele. Depois de derrotar o Echen, eu vou te levar ao desafio dos gênios do mundo. E ela pergunta muito feliz se ele vai realmente fazer isso. A gente tá vendo o crescimento dessa monstrinha, né? Só aguarde, o melhor está por vir. De repente, alguém bate na porta e grita: o ancião Xiao está aqui? Seu discípulo recebeu ferimentos severos enquanto coletava ervas medicinais para o seu tratamento. Ele está em uma condição crítica. A Zi fica confusa. Que discípulo? Será que o mestre tem outro discípulo além de mim? Quando os dois abrem a porta, eles veem que aquele loirinho, Li Haoran, com seu plano muito bem elaborado de fingir estar machucado, e fala: mestre, seu discípulo é fraco. Eu consegui recuperar apenas uma planta do dragão sangrento que salva vidas. Por favor, pegue rápido. E a Zi grita: esse traidor que jurou lealdade ao terceiro pico não tem vergonha? Por que você voltou? O loirinho, se fingindo de machucado, fala que é tudo mal entendido, e a razão para ele se juntar ao terceiro pico foi para pedir ajuda para obter a planta do dragão sangrento que salva vidas pro mestre. Os outros discípulos do ancião Meng falam que o irmão Li quase perdeu a vida por essa planta. O que vocês querem dizer com isso? Se você carece de gratidão, tudo bem, mas não recorra a palavras rancorosas. O velho Meng diz que seu discípulo se ajoelhou na minha frente por 3 dias, implorando por ajuda. Até mesmo eu fiquei comovido por suas ações. E grita que eles estão dizendo coisas sem sentido. É óbvio que ele traiu a seita e agora está tentando distorcer a verdade. O ancião segura ela e fala para deixar esse assunto com ele. Entendendo toda a situação, ele pergunta: já que você jurou lealdade ao terceiro pico, por que você voltou agora? Você realmente deseja retornar para o meu lado? O discípulo traidor se ajoelha e fala: eu, Li Haoran, reconheço o peso dos meus pecados por trair a seita. Eu sou indigno de chamá-lo de mestre. Mestre, por favor, aceite essa erva do dragão sangrento. Os dois figurantes comentam que o ancião aparentemente está muito bem. Afinal, ele não parece contaminado. Ele não precisa dessa erva. E azar para o irmãozinho Lin. Seu talento foi deteriorado. Sem uma pílula de classe 4, ele não tem futuro para a cultivação. E eles falam de uma forma arrogante: ancião, espero que você tenha uma pílula de classe 4 reservada. O irmãozinho Lin foi prejudicado por sua causa. O lourinho finge dizendo que não é verdade. O nosso Tião, percebendo que aquilo tudo era uma armação, diz: quem disse que eu não preciso disso? Na verdade, eu estou fraco e necessitado dessa erva para recuperar minha saúde. Não é verdade, Zinu? E ele se joga pra cima dela, encenando que estava fraco. E ela o pega e diz que sim. Realmente, o mestre está muito fraco ultimamente. Os três ficam bestos com aquela situação, percebendo que ele estava fingindo também. E o loirinho pensa: quando esse velhote se tornou tão sem vergonha, de qualquer forma, essa erva não iria funcionar mesmo? Se eu conseguir trocar isso por uma pílula de classe 4, então eu não sairia perdendo. E ele continua fingindo. Nesse caso, o mestre deveria pegar essa erva e usar. É um desperdício para uma pessoa tão indigna como eu continuar com isso. O ancião continua fingindo estar fraco e tremendo. Mas após ouvir isso, ele corre em direção, pega a erva e volta e dá pra Zinu. E pede pra ela usar isso pra fazer um ensopado de frango pro jantar. E ela fica sem entender. A erva de dragão sangrento para uma sopa de frango? E ele, como é muito espertinho, recebe uma erva de 2ª classe do dragão sangrento como recompensa por ter dado a de 1ª classe para sua discípula. Ele continua fingindo e diz que está muito feliz por ter ajudado seu mestre. Mas o ancião atrás está muito bravo. Os outros dois dizem que ele usou sua cultivação corajosamente para ajudar o seu mestre. E ele não vai receber nada em troca? O ancião Meng deveria defender o irmãozinho Li. E ele, que está muito irritado, diz que vidas humanas estão em jogo. Como representantes da seita, como podemos ficar parados e vê-los morrerem assim? Se as notícias se espalharem,
o sétimo pico ainda estaria disposto a aceitar discípulos no futuro? E o nosso Tião, com a maior cara de pau, diz: já que uma vez fomos mestre e discípulo, como eu poderia ficar parado e ver você morrer assim? Afinal, é só uma pílula de classe 4. No entanto, temo que seu corpo gravemente ferido não consiga suportar o poder da pílula. Que tal primeiro eu limpar seus meridianos e te ajudar a cultivar? O outro ancião, tentando ser amigável, fala que Xiao Xuan realmente tem profunda apreciação por talentos. E ele pensa, parece que é verdade que o ancião tem a intenção de passar suas habilidades para os seus discípulos. Se ele quer passar suas habilidades, deve haver algum método para minimizar a perda de cultivação. Eu devo observar cuidadosamente isso. Só que ele não esperava que o ancião Xiao usasse uma técnica de silenciamento no loirinho para ele não falar nada. E ele disse: você pode sacrificar sua própria vida para conseguir remédios para mim? E ainda assim me pede tão pouco? Eu não vou deixar isso acontecer. E ele descaradamente usa uma técnica para torturar ele, o fazendo gritar instantaneamente. Um dos figurantes, sem entender nada, pergunta como a cultivação se tornou tão trágica. E o mestre deles fala: não entre em pânico. A técnica está apenas retratando as dificuldades que o mestre Xiao passou para chegar onde está. Mas o lourinho sabe que ele não está passando técnica nenhuma. Ele na verdade está destruindo seus meridianos e devorando seu cultivo. Como ele não consegue falar nada, ele sente que está condenado e olha para o ancião Meng tentando pedir ajuda. Agora que o ancião devorou todo o cultivo do traidor, ele diz: tudo bem, eu apliquei uma técnica bastante poderosa para curar o seu corpo, mas considerando sua baixa cultivação, pode não ser capaz de suportar isso. Levem ele de volta e deixe descansar. A gente vê o loirinho completamente destruído no chão, e o ancião mais uma vez, com seu fingimento, disse que também esgotou sua grande quantidade de poder. O ancião Meng, que quer dar uma despertinho, tenta armar contra ele, e pensa que não conseguiu compreender a técnica de antes, mas é inegável que a aura do ancião Xiao enfraqueceu. E essa é uma oportunidade favorável para atacar ele. Ele tenta atacar o ancião Xiao pelas costas, mas nosso Proto, que já estava esperando por isso, sorri e revida com um golpe ainda mais forte. Ancião Meng, como um ancião da seita, como pode utilizar tal método desumano contra um indivíduo fraco e indefeso como eu, que apenas ajudou o discípulo à beira da morte? Depois de atacar, ele pensa se realmente isso foi uma oportunidade favorável. Como seu poder espiritual é tão forte, e ele é facilmente derrotado e jogado para longe. Depois de jogá-lo para longe, o ancião debocha e chama Zi para cozinhar um frango. O traidor, mesmo acabado, pergunta para os dois: o que vocês estão esperando? Um deles pega uma arma oculta que o ancião Meng obteve durante uma de suas viagens e pensa que ela só pode ser controlada através de uma técnica especial. E eles avançam para cima do ancião com essa arma que ninguém até hoje foi capaz de contra-atacar. E ele lança a técnica das flechas triplas. Quando as flechas estão perto de acertar o ancião, ele desvia e pensa: felizmente consumi a pílula dourada sem limites, que aguçou os meus sentidos, me permitindo sentir a intenção assassina perfeitamente. Caso contrário, eu poderia estar em sérios problemas. Os dois são pegos de surpresa e pensam como ele foi capaz de desviar disso, e tentam de novo. O ancião, não ligando para isso, fala para Zi usar a técnica da espada Kang Leng ao sudoeste. Ela ativa a técnica e bloqueia as flechas sem querer. Como ela é muito talentosa, ela acabou compreendendo o primeiro estágio da intenção da espada Kang Leng. E como recompensa, o ancião obteve a armadura do espírito do dragão, de categoria terra, classe intermediária. A técnica foi ensinada a ela por apenas alguns dias, mas ela já foi capaz de compreender a intenção da espada. Tanto a Zi como os outros discípulos ficam surpresos e se perguntam como isso é possível. Esqueça sobre o reino alma nascente, mesmo no reino da separação, isso não pode ser detectado. O lourinho assustado tenta fugir de fininho, mas ela percebe e diz: Li Haoran, você traiu seu professor e prejudicou seus ancestrais. E agora você ousa prejudicar nosso mestre? Isso é imperdoável. E ela o ataca usando a espada que ganhou do ancião e finaliza ele. Os três ficam assustados e fala para ela não se aproximar, pois o mestre da seita não deixará você se safar assim. Um dos discípulos, sem entender, fala que os dois estão no estágio da fundação e o ancião no núcleo dourado. Por que teremos medo de uma cultivadora no reino? E o outro discípulo fala: você está cego? Não consegue ver quem está atrás dela? E é simplesmente o nosso protagonista fodástico que está atrás dela com a sua imensa intenção assassina. A Zinuka está muito irritada, fala que vai cuidar deles pelo mestre, mas ele para ela e fala: deixa eu te ensinar uma coisa. Às vezes morrer é mais conveniente do que viver. Ele dá um sorrisinho maléfico. Os dois, morrendo de medo, perguntam o que ele planeja fazer. E ele pergunta: agora você está arrependido das suas ações? Entretanto, já é tarde demais. Na próxima cena, eles estão dentro do salão do líder da seita. E o Xiao relata: a situação é a seguinte: Meng Yu, em colaboração com o traidor da seita, veio provocar a gente sem motivo. Para nos proteger, meu discípulo e eu alejamos o cultivo dos dois discípulos. O líder da seita, compreendendo a justiça do assunto, com certeza não irá nos punir. E ele fala isso do lado do ancião Meng ajoelhado. O líder da seita olha a situação e diz: ancião Xiao, embora o traidor esteja morto, ainda pode haver restos. Mas violar repetidamente as regras da seita não pode ser esquecido vezes e mais vezes. O ancião Xiao respeitosamente fala: sim, Xiao Xuan segue as instruções do líder da seita. O outro ancião revoltado começa a gritar dizendo que o líder da seita não pode ser tão tendencioso em relação ao Xiao Xuan. Ele está claramente distorcendo a verdade e falando bobagens. Visitei ele com boas intenções, mas ele matou meu discípulo
violando as regras da seita. Ele deve ser expulso como punição. E o Xiao olha pra ele e pergunta se ele só visitou mesmo. Você já tomou Li Haoran como seu discípulo. Você deve ser responsável por sua vida e morte. Que propósito você tinha em trazê-lo para o sétimo pico? Além disso, que tipo de visita exige tais preparações? Você acha que o líder da seita é um tolo? Você não pode enganar ele tão facilmente. E ele vendo que o ancião Xiao está falando isso diretamente pro líder da seita, ele diz: Eu não. Não faça acusações falsas. O líder da seita bate na cadeira e diz que já é o suficiente. É raro ver o ancião Meng tendo a intenção de defender as regras da seita. Na minha opinião, por que não deixa o ancião Meng, que iniciou a provocação, dê o exemplo ao perder voluntariamente seu cultivo de acordo com as regras da seita? O velho se ajoelha e implora para ele não fazer isso, mas o líder da seita libera sua aura e diz que esse assunto termina aqui. Pelo comportamento impaciente do ancião Meng, ele será punido com 3 meses de penitência física e 1 mês de reflexão de frente pro penhasco. Não tem mais discussão. Xiao Xuan, com um sorrisinho de canto, diz que o líder da seita é sábio e os guardas pegam o ancião Meng para levá-lo para sua punição. O velho Meng, que está muito irritado, pensa que se não vingar esse rancor, Meng Yu não será mais humano. Na próxima cena, vemos Zinu na sala de treinamento tentando aperfeiçoar sua compreensão da técnica. De repente, Xiao Xuan abre a porta e pergunta como vai sua compreensão. Zinu, que está preocupado com seu mestre, pergunta se o líder da seita dificultou para ele durante a reunião. Eu agi impulsivamente e lidei com um traidor. Se o líder da seita quer punir alguém, eu estou disposta a assumir a responsabilidade. O nosso Xiao olha para ela e fala: Bobagem, Zinu. Como possivelmente posso culpar você por isso? Fique tranquila, eu vou te proteger. Ninguém pode te prejudicar. Lembre-se, de agora em diante, não fale somente de um mero traidor. Sejam deuses, budas, imperadores ou até primeiros ministros. Se alguém ousar te ofender, eu vou retalhar. Mesmo que o céu colapse, eu estarei lá para te proteger. E ela olha totalmente envergonhada para ele. Ela começa a chorar e se ajoelha na frente dele. Ele é pego de surpresa e pede para ela se levantar. E diz: apenas fale se você tem algo que queira dizer. Ela diz que sente que algumas coisas não devem ser escondidas do mestre. E ela explica: o fato é que o nome verdadeiro da sua discípula é Lin Zi. Eu sou filha da família Lin, os governadores do Sudoeste. Ele pergunta se é a família Lin do Sudoeste, que eram reconhecidos por suas artes marciais. E ele se lembra que há mais de 10 anos, durante uma noite, essa família foi completamente aniquilada. E ela explica para ele: 10 anos atrás, a família Lin descobriu uma enorme veia de pedra espiritual em seu território. A abundância de recursos de pedra espiritual foi suficiente para estabelecer um poder semelhante à seita Hongmeng. Meu pai, que era o cabeça da família na época, ordenou imediatamente que esse assunto não fosse divulgado, temendo que atrairia um desastre. Mas meu tio, movido por motivos egoístas, vendeu essa informação para a seita Lu Yun, porque estava insatisfeito com a distribuição de recursos minerais por meu pai. Para aproveitar a mina espiritual, a seita Lu Yun assassinou mais de 100 membros da minha família. Somente sob a proteção do meu pai, eu consegui sobreviver por um golpe de sorte. Depois que eu fugi, encontrei bandidos. Eles roubaram todo o meu dinheiro e me venderam para um mercador de escravos. Felizmente, eu conheci o mestre. Caso contrário, eu não sei onde estaria hoje. Mas que tio vagabundo esse, hein? O vídeo anterior finaliza a Zinu contando pro ancião Xiao como é a história do passado dela, que é bem triste. E o nosso ancião começa a chorar descaradamente e diz: nunca pensei que a vida da minha discípula fosse tão miserável assim. Por que você não me disse isso antes, Zinu? Não é de se admirar que você odeie tanto os traidores. É justificado você agir assim. Esse maluco é muito cara de pau. Ele pega pelo braço dela e chama ela pra descer a montanha. E ela pergunta: descer a montanha? Pra onde, mestre? Mas ele já fala: já que você me implorou pra ser seu mestre, devemos ter gratidão pela gentileza e se vingar de todos que estão errados. Foi a seita Lu Yun, não foi? Como seu mestre, eu irei contigo me vingar com minhas próprias mãos. Pode ficar tranquilo. E ela olha pro mestre todo confiante e já começa a chorar. Ela abraça ele, parecendo uma criancinha, e fala: eu só quero que você tenha uma vida em paz. Eu mesmo estou disposta a me ajoelhar por toda a vida só pra acompanhar você, mestre. Mas ele faz carinho na cabeça dela e fala pra ela parar de chorar. Não precisa ser tão deprimente assim. Você vai subir ao topo. Comigo, seu futuro é ilimitado. Então a gente vai agora. Vamos lá. E ela diz: ok, vamos lá, né? Em outro momento, estamos na floresta da cidade Lu Yun. E tem 2 discípulos da seita sendo atacados por uns caras aí. E um deles, que é Bai Lou, diz: eu deveria saber que era você. Apenas pelo dinheiro você deixou as pessoas sobre você morrerem. Só um cara como você seria capaz dessa coisa. E atrás dele tá outro discípulo, que é a Li King. E ele aponta a espada pra aquele velho e ele fala que é Zhang Yi, da seita fantasma do sol e da lua. E o velhote fala que não é de se admirar que ele seja aprendiz da fada azul. Ele matou vários subordinados dele com a técnica verde das espadas duplas. Certamente sua mestra merece sua reputação. No entanto, isso vai terminar aqui. Eu vou matar vocês dois. E ele avança com tudo pra cima deles. Mas de repente uma espada ilusória voa na sua direção e ele fica assustado e pergunta de quem é, quem fez isso. Os outros discípulos também não entendem de onde veio essa espada. Mas quem chega é nosso Zinu falando que acabou errando. E o Xiao fala: eu disse que você programou isso muito cedo, você é muito paciente. Mas esse velhote olha pra ela e fala: ah, uma pequena beleza? Você acabou de me perturbar, como é que vai me compensar? E esse velhote começa a lamber a espada todo nojentão. E a Zinu já fala que as palavras daquele velho são muito obscenas, ela vai pra cima com a espada. Mas ele já acerta a espada dela e joga pra longe. E o velho fala: pequena beleza, seu mestre nunca te ensinou a não agir imprudentemente? E os 2 discípulos já pedem pra ela tomar cuidado, porque ela vai morrer se ela continuar assim. Mas a Zinu invoca uma espada ilusória dos dedos e fala:
Meu mestre me ensinou a lidar com escórias como você. E ele já é acertado por várias espadas e cai no chão. Ela pega a bolsa dele, entrega pro mestre e fala que essa é a bolsa King Kun dele. Eu já olhei dentro e tem algumas pedras espirituais e elixires, nada de valor. E o Xiao fala para ela guardar isso. Os 2 discípulos se curvam para eles e falam muito obrigado por ajudar. Nós somos discípulos da anciã Zhu Xuan da seita Hongmeng. Poderia saber seus nomes? O ancião olha para eles e fala: ah, então vocês são os discípulos da irmã Zhu, não é? Eu sou o Xiao Xuan do 7º pico e essa é minha discípula, Zinu. E eles que ainda não conheciam o ancião Xiao muito bem só cumprimentam ele. E ele fala que não tem necessidade deles agirem assim. Agora eu só tô curioso em saber por que vocês estão em um lugar tão remoto como esse. E também como acabaram lutando contra a seita fantasma. O Bailu fala que a seita fantasma sempre teve rancor contra a seita Hongmeng. Alguns deles até matam membros da seita Hongmeng por mero prazer, mas eles lutaram contra a gente por causa dessa planta. Ela é a grama sem coração de baixo nível de 1000 anos. E ele explica que embora a erva milenar sirva apenas como material para pílulas de estágio da fundação, isso vale muito dinheiro. Nós encontramos ela com grande dificuldade na casa de leilão, mas devido à informação ter sido vazada, nós atraímos a atenção de Zhang Yi e fomos perseguidos por ele. Ele se curva na frente do ancião e diz que se o ancião não tivesse chegado a tempo, ele teria sido roubado pela seita fantasma e sua vida teria sido tomada. E por isso ele pode pegar essa erva como pagamento por ter salvado a vida deles. E o Xiao fala pra ele: já que você conseguiu essa erva milenar, você estava planejando refinar pílulas de estágio da fundação, não é? Você realmente quer dar isso pra mim? E o Bailu fala que a mestra deles ensinou a eles a serem gratos e se vingar dos inimigos. E o ancião merece isso porque salvou a vida deles. E o Xiao fala pra eles que já que eles são discípulos da irmã Sênior, nesse caso, depois de refinar as pílulas, eu vou entregar algumas pra vocês. E eles agradecem o ancião. Mas o Xiao olha pra trás desconfiado e diz: mas tá muito cedo pra você me entregar isso. Deixa eu te ensinar algumas lições. No futuro, quando matar pessoas, foque em erradicar a raiz do problema. Ele joga uma espada ilusória nas suas costas, cortando a árvore ao meio e aparecendo 2 pessoas que estavam escondidas. E é uma mulher com um chapéu muito feio e um cara sem camisa. Os 2 ficam muito assustados. O que? Tinha gente escondido ali? E a mulher que tá de joelhos fala pra eles: agindo tão arrogante na minha frente, apenas no primeiro nível do estágio núcleo dourado? E o cabeludinho fala pro Xiao: e você ainda ousa matar o meu discípulo, mesmo sendo tão fraco? Por sorte a gente estava por perto. Tá na hora de você morrer. E o cabeludinho é Bai Yanzi, da seita fantasma, e a mulher é King Yang. Ela tá no 4º nível do núcleo dourado e ele tá no 3º. Mas o Xiao olha pros 2 e fala: eu ouvi sobre os 2 anciões da seita fantasma, conhecidos como deidades do Yin e Yang. Suas habilidades de recuperação são muito capazes, e vocês capturam os alvos em questão de muito pouco tempo. E o Xiao pensa que antes dele descer a montanha, ele usou uma técnica para esconder sua aura. E ele tem certeza que esses 2 não são muito inteligentes. O cabeludinho pega sua corrente tentando atacar o Xiao e já manda: você conhece a nossa reputação e ainda não tá com medo? Eu realmente quero ver como você vai se defender. E ele lança uma técnica com várias correntes para cima do Xiao. E ele fala que esta é minha corrente fundida com sangue de Ki de milhares de pessoas. Até mesmo o cultivador da alma nascente não seria capaz de contra-atacar isso. Eu quero ver como esse jovenzinho vai lidar com isso. O Proto dá uns passos para trás para recuar e pensa: suas palavras são muito extravagantes. Contanto que eu não toque nas correntes, eu ficarei bem. Mas quando ele percebe, tem vários esqueletos puxando sua perna. A mulher com várias almas em volta dela fala que meu bastão da alimentação é usado para sacrificar almas de muitas pessoas. Crianças, idosos, jovens. E uma vez que você entre nele, definitivamente você não será capaz de sair. O Xiao olha pra ela e fala: ah, então você até consegue coordenar ataques? Nada mal. E ela começa a sorrir e fala pra ele sofrer até a morte. Agora ele tá cercado por várias correntes e vários esqueletos puxando ele pra baixo. Ele não tem como sair. Os discípulos ficam com medo e falam pra ele ter cuidado. Mas ele dá um sorrisinho de canto, pega suas espadas e joga na direção deles. As espadas conseguem passar pelas correntes e avançam na direção daqueles 2. A mulher fica um pouco preocupada e fala pra eles irem com calma. Mas o cabeludinho branco fala: ah, essas espadas mágicas, ele é tão ingênuo, isso não vai acertar a gente. Mas quando ele percebe, a espada perfura sua habilidade e acerta bem na cabeça dele. E ele já foi de vala. A mulher fica assustada e se pergunta como uma espada espiritual pode ter tanto poder, isso é ruim. E ela começa a fugir com essa cara desesperada. E ela fala que a técnica de espada que ele usou é muito estranha. Mesmo uma espada de alta qualidade não seria capaz de atacar aquilo. Eu tenho que sair daqui rápido, senão eu vou me dar mal. O Prota só olha pra ela e fala: ah, então você quer fugir? Nem pense em fugir de mim. E ele lança um espírito de espada amarelo na direção dela. Mas pra tentar bloquear, ela pega várias almas que estavam dentro do bastão pra tentar salvar ela. E ela lança uma habilidade com um pentagrama e várias almas em volta dela pra tentar bloquear aquilo. Mas o Xiao grita pras almas falando que assim que essa habilidade estiver quebrada, todas aquelas almas serão livres. As almas escutam isso, percebem que essa é uma boa oportunidade para sair daqui e vão atacar a própria dona do bastão. E a mulher se pergunta: o que vocês estão fazendo? Ele é um inimigo. E as almas começam a consumir e comer ela viva. E depois disso ela vai de vala porque todas as almas atacaram ela. O Xiao fala para as almas para irem e reencarnarem. Os 2 discípulos ficam muito surpresos. Os 2 anciões da seita fantasma são muito fortes e acabaram de ser mortos pelo Xiao com apenas 2 movimentos. Será que agora o ancião Xiao está no reino da alma nascente? E a Zinu todo sorridente pega as armas deles e fala que aqui estão todos os tesouros deles. O Proto olha a felicidade dela e fala: nada mal, minha discípula obediente, pode ficar com isso. Tem uma bolsa aí que pertence a Zhang Yi, você pode ficar. E ela só agradece o mestre com aquele olhinho brilhando.
Os dois discípulos ficam sem entender nada. Como é que o Ancião Xiao entrega tantas armas muito boas pra Zinu assim? As economias do sétimo pico são tão grandes pra ele entregar tudo pra discípula? Ela tira algumas coisas da bolsa King Kun e fala que tem mais de 10 mil pedras espirituais de rank baixo e vários elixires. Mas mestre, como eu posso usar isso tudo sozinho? E ele fala que já deu pra ela pode guardar e fazer o que quiser. E ele só pensa que vai ter uma troca muito boa. E ele olha pro sistema e o sistema diz que com tudo que ele entregou pra ela, ele ganhou uma pílula nutritiva imortal de nível 4, um anel King Kun de 15 mil metros cúbicos, 5 ervas milenares impiedosas e 2 mil pedras espirituais de classe absoluta. Existem 4 classes de pedras espirituais: baixa, intermediária, superior e absoluta. O valor de troca entre os níveis é de maioria 1 para 100. Isso não quer dizer que eu tenho 2 bilhões de pedras espirituais de grau baixo? E ele dá um sorrisão pensando que agora ele tá muito rico. Depois disso ela vai até o mestre e fala que ela já tem o melhor anel King Kun. E ela pergunta se pode dar aquelas 2 bolsas pros 2 discípulos. Os dois ficam muito envergonhados porque eles não querem receber aquilo de graça e fala que não teriam audácia de receber isso assim, porque eles são pobres demais para terem um material de armazenamento. Mas ele pega na cabeça dela e fala que tá tudo bem, ela pode fazer o que quiser. Então ele entrega pra eles e fala pra eles guardarem bem. E ele só pensa que o Ancião Xiao e a irmã Zinu são muito bons. Depois que o Prota e a Zinu vão embora, os dois pensam: merda, se eu tivesse entrado no sétimo pico, eu seria rico assim também. Agora eles estão na cidade Luoyun, na sala de alquimia. E a Zinu pergunta pra ele o que ele tá fazendo aqui. E ele fala que a erva milenar impiedosa que acabaram de obter pode ser usada para refinar pílulas da criação da fundação pra você. E pra evitar perder a eficácia do medicamento, vamos refinar logo ela. Mas uma loirinha muito bonita olhando pra eles e escutando a conversa pensa: pílulas de criação da fundação? É necessário estar pelo menos no nível de cultivação do núcleo dourado para refinar uma pílula de criação da fundação. Aquele homem é tão jovem, ele já cultivou até o núcleo dourado? Isso é realmente impressionante, eu quero dar uma olhada nisso. Depois que o Proto dá uma de bichão e querer fazer a sua pílula sozinho, a fornalha simplesmente explode com ele e a Zinu perto. E aquela loirinha fica só olhando assustada. A Zinu pergunta pra ele se ele realmente sabe refinar elixires, toda machucada. Mas ele fala todo envergonhado: bom, eu nunca fiz uma pílula da criação da fundação antes. Ele realmente nunca tinha nem refinado antes. A loirinha começa a rir olhando pra eles e ela vai se aproximando deles e fala: jovem mestre, se deseja aperfeiçoar a pílula da criação da fundação, eu posso ajudá-lo. E a Zinu olha pra ele e fala: nossa, que irmã bonita, parece ótimo. Ele olha pra trás pra ver quem que tá querendo falar com eles. E ela explica que, bom, eu posso até fazer a pílula, mas a pílula da criação da fundação requer que despeje uma quantidade grande de energia espiritual nela, e o jovem mestre tem que fazer isso sozinho. Algumas pessoas que estão em volta olham pra eles conversando e se perguntam: nossa, a senhorita Su tá ensinando de graça hoje? Que pessoa realmente adorável. E assim o Prota percebe que ela é uma garota tão jovem, mas já é uma alquimista de 2º nível, então ela é muito talentosa. E ele agradece a senhorita e fala que pagará o dobro se ela conseguir fazer. E ela começa a refinar e vem várias plantas, elixires, cristais dentro da fornalha, e ela começa a fazer toda aquela manipulação e consegue rapidamente e perfeitamente ter sucesso com as suas pílulas. Ela coloca todos no frasco, entrega pra eles. O Xiao Xun agradece, dizendo que aqui está o pagamento, mas ela fala: não é necessário. Foi só um pequeno favor, pode ficar com o dinheiro. E na mesma hora ela escuta que várias pessoas estão correndo porque vai começar o leilão que vai acontecer no 2º andar. E eles escutaram que até vai ter uma espada de nível terreno lá, a gente tem que ir. Ela fica surpresa e ela percebe que tá na hora de sair, porque ela vai ter que comprar alguma coisa naquele leilão. Ela dá tchau pra eles e eles ficam meio confusos. Um leilão? E uma espada de nível terrestre nesse leilão? Mas não falta uma arma pra Zinu? E a única coisa que o Prota pensa é que ele vai receber recompensa se ele comprar tudo daquele leilão e entregar pra Zinu. E ele chama ela pra ir ao leilão para eles se divertirem um pouco. E ela toda animada fala: certo, vamos lá. Já no 2º andar do edifício, que vai acontecer o leilão, o apresentador começa a falar que esse chicote que tá na mão se trata de um chicote de madeira de ferro de 1000 anos. Fundido com energia espiritual, incorporado com pedras espirituais para multiplicar seu poder, o preço inicial é 30 mil pedras espirituais de classe baixa. E a Zinu já pega sua plaquinha, levanta pra cima e fala 100 mil. E todos ficam de cara: como é que aqueles dois podem gastar tanto? Eles são tão ricos assim? É toda hora um preço mais alto que o outro, eles estão pagando coisas anormais. E a Sumu só fica pensando: nossa, eles são tão ricos assim? E o próximo é o item principal do leilão, que é a Lotus de fogo de núcleo fundido de classe superior. E o cara do leilão explica que depois de prová-la, a qualidade da Lotus é excepcional. Por isso o preço inicial é de 1 milhão de pedras espirituais de classe baixa. E a Sumu só pensa que ela só veio pro leilão por causa dessa Lotus. E ela fala que tem que conseguir de qualquer forma, mas ela fica um pouco nervosa, porque aqueles dois já levantam a placa e oferecem 2 milhões. E ela fica sem reação e a placa dela cai no chão. E o cara do leilão só fala: 2 milhões? Ninguém mais? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, e várias pessoas falam que não podem competir com mais de 2 milhões. Ele bate o martelo e fala que vendido por 2 milhões. O Xiao Xun olha pra aquela situação e só pensa: caramba, depois dizem que dinheiro não traz felicidade, mas isso aqui é muito bom. E a Zinu fica lá atrás só olhando pra ele: mas que cara sem vergonha, hein? E o cara do leilão só vai lá e entrega pra eles e parabeniza por ter comprado a Lotus de fogo. E a Zinu só pensa: nossa, que Lotus bonita. E a Sumu, muito triste lá atrás por não ter conseguido comprar a Lotus, pensa: essa dupla de novo, eles realmente vão pegar tudo do leilão? Será se eu pedir pra eles deixarem ficar com a Lotus, eles concordariam? E ela cria coragem e vai em direção a eles e fala: jovem mestre, eu posso te fazer uma pergunta?
Prota. E a Zinu fica surpresa porque ela tá lá também e fala, ah, não é aquela alquimista de mais cedo? E ela só se ajoelha frente a eles e fala, jovem mestre, meu nome é Sumuhan. O meu pai pratica artes marciais há muito tempo. E ele precisa urgentemente da ajuda da Lotus de Fogo. Por favor, você poderia me vender ela? E ela fala que ela pode devolver o favor trabalhando para eles arduamente. E o Prota e a Zinu ficam surpresos. Nossa, ela tá tão desesperada assim? A Zinu olha pra ela e percebe que ela tá realmente um pouco desesperada por isso. E ela fala, mestre, a gente pode entregar pra ela? E ele só olha pra ela e fala, bom, esse Lotus de Fogo é seu, você pode fazer o que quiser. E ela só agradece ele e fala que, bom, já que é meu, então eu posso... E na mesma hora vem um chicote na direção deles e manda eles desesperarem. A Zinu olha pra trás e percebe quem tá atacando o mestre. E ela já pega sua espada e devolve o golpe. E ela, muito irritada, pergunta, quem é? Quem tá atacando eu e o meu mestre? Todos do salão ficam surpresos, o quê? Eles estão lutando aqui? E um figurante qualquer só fala, ei garotinha, o meu jovem mestre ofereceu 3 milhões de pedras espirituais pra comprar essa Lotus. E o pessoal no salão fica, o quê? 3 milhões? Isso é muito alto. E o jovem mestre fala que são só 3 milhões. O que é isso pra senhorita Su, não é mesmo? E ele é Wang Hong, filho do senhor da cidade, Lu Yun. A Sumo olha pra cima e percebe que é ele de novo. Que cara chato. O Prota fica sem entender, o que? Eles se conhecem? E o pessoal em volta conversa que o jovem mestre da cidade voltou a assediar a senhorita Su de novo. Que coisa triste. Desde que a senhorita Su herdou o posto de chefe da família Su, o jovem mestre da cidade vem assediando ela sem descanso. Eu fico realmente preocupado só de olhar pra senhorita Su. E o capacho desse jovem mestre só grita pro Xiao Xuan, ei, você sentado aí, não escutou? O nosso jovem mestre quer comprar a Lotus de Fogo. Por que você não veio aqui me entregar com as duas mãos? Você tá de brincadeira, né? A gente não vai vender pra você. E na mesma hora Sumuhan vai até ela e manda ela parar. Não seja impossível, garota. Você não pode ofender alguém tão fácil assim. E o Prota pensa, parece que você tem alguma conexão com ele, não é? E ela fala que, bom, aquele homem é o filho do senhor da cidade, Lu Yun. E ele pode ser considerado o senhor supremo daqui. Uma vez ele veio até minha porta e me pediu em casamento, mas eu não aceitei. Depois disso ele começou a me perseguir por todo canto. Eu realmente sinto muito por vocês dois, mas eu não poderia comprar, eu não quero causar problemas. Aqui estão 50 mil pedras espirituais pela compensação. Agora eu vou embora. E ela vai meio embora muito triste com aquela situação. O Prota fica sem entender, mas ele pensa, ela pode fazer isso pedindo medicamento pros seus pais, não entre pânico quando encontra mudanças e é uma alquimista de segundo nível, com a idade tão jovem. Ela é realmente uma pessoa que vale a pena ensinar. Assim que ela tá indo embora, o Prota fala, espera aí, senhorita. Eu te darei a Lotus e cuidarei do jovem mestre pra você. Mas só tem uma condição. Ela olha pra trás um pouco confusa e pergunta, que condição? A condição é me adorar como seu mestre. E esse olho vermelho dele tá muito insano. Ela fica surpresa e fala, nossa, é só isso? Sim, contanto que você possa salvar meu pai? Eu, Muhan, estou disposta a fazer qualquer coisa. E ela se ajoelha pra reverenciar o seu novo mestre. E ele só pede pra ela levantar e fala que a partir de agora ela é sua segunda discípula. E o sistema começa a notificar ele, parabenizando o anfitrião por ter aceitado uma nova discípula. E foi detectado que essa discípula tem um coração da alquimia, de nível humano, com a taxa de sucesso de alquimia que aumenta em 30%. E a recompensa que ele recebe é o coração da alquimia de nível terreno, com a taxa de sucesso aumentada em 70%. E o sistema mostra pra ele todas as informações dela, como seu nome, que é Sumuhan, ela é sua segunda discípula verdadeira, a compreensão dela é 60 pontos, a aptidão com 50 pontos, e o talento é o coração da alquimia de nível humano. E ele pode ser aprimorado. E ele logo fala, nossa, o coração da alquimia? É uma pena que sua aptidão e compreensão sejam um pouco medianas. Assim parece que ela vai ter que seguir o caminho de infundir e transmitir o poder da alquimia. Bom, já que é esse o caso, você se tornou minha discípula, Zinu, dê um trato neles. Mate aqueles 2 cachorros por mim. E ela fala, sim mestre, ela vai pra cima deles com tudo. E ela dá só uma bicuda na cara dele sem ele nem esperar. E o maluco sai voando, o jovem mestre fica sem entender o que, como ela deu uma bicuda na cara dele, ela é tão forte assim. E ela com a espada na mão só fala que está farta desses caras. E ele todo medroso, porque nunca esteve numa situação dessas, fala, você realmente se atreve a bater no meu pessoal? Você sabe quem é meu pai? E ela só avança pra cima dele falando que não tá nem aí pra quem é o pai dele. E ela vai deixar ele irreconhecível na frente de seu pai. Assim que ela vai dar uma espadada nele, ele começa a gritar, sem nome, rápido, me salve. E na mesma hora um cara mascarado bloqueia o golpe dela e salva o jovem mestre. Assim que a Azzy percebeu que sua espada foi bloqueada, ela já fica um pouco surpresa e vê aquele mascarado. O nosso Prota já percebe que ele não é um oponente tão fraco assim. Ele é simplesmente de primeiro nível da alma nascente. O jovem mestre, que alguns segundos atrás estava chorando e agora já é o bichão, fala pra ela que se ela está louca, continue atacando ele. E ele fala pro guarda-costas dele dar uma surra nela e no garoto que tá atrás dela. E todos que estão envolvidos nisso não vão se safar. O mascarado olha pra trás e fala pra ele que só ordenaram ele a proteger o jovem mestre, mas não entrar em disputas que o jovem mestre queira. E o jovem mestre, que é um fracote total, já fica completamente assustado. E no meio disso, o dono do leilão dá uma martelada na mesa e manda todos pararem. Por que vocês estão brigando aqui? Onde vocês acham que estão? E ele fala que ninguém é permitido brigar naquele local, pra eles irem embora, e eles são expulsos pelos guardas. Só que antes de sair, o jovem mestre fala que não vai ser fácil pra eles se safarem. É melhor que eles mantenham o controle na cidade de Lu Yun, ou senão ele vai pegar eles. E a Azzy já fica bolada e o Prota só manda eles irem embora. No meio disso, a Azzy fala que ele é muito convencido, e isso não deixou ela feliz. E o Prota só fala que não é pra ser tão mal com ele. Ele vai ter o que merece. Aquele seguidor do jovem mestre pergunta pra ele se ele realmente vai
deixar as coisas saírem assim. E o jovem mestre fala, deixá-los ir? Por acaso você acha que eu sou tão fácil de convencer assim? A gente vai pegar eles assim que sair da casa de Tianji, e isso não quebrará as regras da casa. E a gente não vai se dar mal. Assim que eles pisam pra fora da casa de leilão, o jovem mestre faz um cara nojento e fala que vai matar aquele desgraçado e colocar ele pelado no meio da rua. Enquanto as garotas ele vai levar pra casa. Só que aí o ajudante jovem mestre fica olhando e procurando pra onde eles estão. Será que eles fugiram? Mas antes deles perceberem, o Xiao Xuan já tinha interceptado essa intenção do jovem mestre e se escondeu atrás da muralha. E joga uma espada voadora pra cima dele. O mascarado percebe aquilo muito rápido vindo na sua direção e tenta bloquear. Mas na mesma hora a espada dele quebra e a espada do Xiao Xuan acerta bem na testa do jovem mestre. E o que acontece? Ele vai de F. E o ajudante começa a gritar, como você se atreve a matar alguém nas terras de Tianji? Mas o prota fala pra eles não serem descarados. Eu esperei vocês saírem da casa para eu acertar as contas com vocês. Então não tem nada a ver e não estamos quebrando a regra de ninguém. E o ajudante fica muito puto porque ele percebe que era exatamente o que eles iam fazer com eles. O mascarado joga a espada no chão e fala que esse jovem mestre era autoritário, idiota e irritante. Mas já que me pagaram para proteger ele, eu tenho que ser leal ao meu mestre. E se matar uma pessoa que eu estava protegendo, eu vou ter que arrancar a cabeça e levar lá pro meu mestre. Caso contrário, a família Wang me caçará até os confins da terra. O prota dá um sorrisinho de canto e fala, sua espada está danificada, eu quero ver como você vai lutar comigo. Ele já faz uma pose muito foda com várias espadas voadoras ao redor dele. Só que antes dele perceber, o mascarado já ativa uma habilidade que ele fica com um corpo meio dragão. E ele fala que possui o sangue de besta. E o corpo dele é tão duro, é mais duro do que uma espada. O prota olha pra isso e fala, é mesmo? Vamos testar. E ele joga várias espadas na direção dele. E assim que o prota joga as espadas na frente dele, o cara simplesmente segura a espada e quebra ela no meio. E fala que é inútil, nenhuma espada vai conseguir acertar ele. E o prota olha pra isso e fala, então quer dizer que nenhuma das 7 espadas são úteis, não é? Mas e essa atrás de você? Quando o mascarado olha, tem uma espada bem nas costas dele e já tá perto de acertar. Mas ele consegue pegar no reflexo, mas mesmo assim a espada consegue passar pela pele dele e cortar ela no meio. E o braço dele começa a sangrar e sai uma coisa preta de dentro. E o Xiao fala que mesmo que ele tenha bloqueado a espada dele, parece que sua mão está gravemente ferida, não é? Agora eu quero ver como você vai se proteger da próxima espada. E ele joga de novo aquela espada, só que com vários movimentos que ele nem consegue perceber porque é tão rápido que ele não consegue. Mas o mascarado ativa uma habilidade e fala que ele tem um conjunto de técnicas muito impressionante. Mas a linhagem dele, que é de uma besta mágica, permite que ele se recupere muito rápido. E o prota fica um pouco preocupado. Então ele consegue se recuperar? Vai ser um pouco difícil. E dessa forma o mascarado consegue pegar aquela espada e quebrar ela. E ele fala que ele não pode morrer somente com essa espada. Mas ele pensa, eu não entendo porque essa habilidade com espada é tão poderosa. Só de aguentar a força de uma espada já esgotou quase todas as minhas forças. E se ele lançar mais algumas espadas, eu tô ferrado. E ele percebendo que vai se dar mal se essa luta continuar, ele fala pro Xiao que, no entanto, ele também percebe que o Xiao está no limite. E o prota pensa, o que essa pessoa disse tá certo, eu realmente estou um pouco cansado de usar tanto poder espiritual. Mas as espadas mágicas normais são muito fracas contra ele. E essa Lotus de Fogo é cultivada absorvendo o elemento fogo mais puro do mundo e é perfeito para refinar armas. Eu acho que eu vou ter que aproveitar essa oportunidade para melhorar o meu equipamento. E ele começa a fundir a sua arma mágica, que era uma arma comum, com aquela Lotus e fica muito mais poderosa. E ele fala que realmente é uma espada extraordinária e dominante. Só de ver já fica muito feliz. E é uma espada muito grande e muito forte. E ele fala que vai chamar ela de Fogo da Felicidade. E ele joga a espada em direção a ele e fala pra ele se divertir com aquele irmão. E o mascarado já percebe que aqui ele se lascou, porque aquela espada é muito mais forte do que as anteriores. E mesmo ele tentando bloquear, ele não consegue e acaba sendo cortado. E quando ele olha pro braço dele tá cortado no meio, mesmo com a sua habilidade ativa. E ele pensa, que tipo de essência de poder elemental de fogo é essa? Isso não é bom, nada bom, eu vou morrer aqui. E ele começa a ativar uma barreira, que é meio que um escudo pra ele se proteger até ele conseguir se recuperar. E ele pensa que essa pessoa não é alguém que ele possa enfrentar nesse momento. Mas o Xiao fala que ainda não terminou e ativa outra habilidade. E a espada simplesmente volta pra ele. E quando o mascarado percebe, o escudo dele tá quebrado e tem várias e várias espadas em volta dele. E aqui ele se lascou total. E ele só fala que parece que perdeu e ele se rende. E fala que se ele quiser matar ou danificar o cultivo dele, ele não vai fazer nada. O Xiao percebe que ele se rendeu e ele não vai fazer nada. Ele fala pra deixar pra lá. Só que o mascarado não entende o quê? Você vai deixar eu ir assim? E o prota fala, já que você se sente tão confortável admitindo a derrota, eu vou poupar sua vida. E ele pensa que esse mascarado é um pouco arrogante, mas também é um homem muito forte e corajoso. E antes dele ir embora com elas, ele fala que o nome dele é Xiao Xuan, e se ele quiser vingança, ele pode vir a qualquer hora. E ele olha pra trás e fala, no entanto, ao falhar como um guarda-costas, alguém virá cobrar essa dívida. Eu quero ver como você consegue sobreviver. E o cara já entra em desespero, porque ele realmente tá lascado. E o prota chama as duas para ir pra casa da Sumu salvar o pai dela agora. E ela agradece o mestre e a Zinu fala que o mestre é tão incrível e começa a sorrir. E o mascarado, vendo eles irem embora, ele pensa que tais conquistas para uma pessoa tão jovem é realmente extraordinário. Talvez a gente se veja no futuro. Ele vai embora com o braço cortado ainda. E ele pensa que a única coisa que ele pode fazer agora é sobreviver à caça da família Wang.
Já na mansão Su, que é uma casa muito bonita, por sinal, Yazi olha pra Su e fala que ela realmente parece de uma família rica. Olha o tamanho dessa casa. Só que a Sumu fala que na época do pai dela, a mansão era realmente próspera. Mas desde que ela assumiu como representante da família, a mansão Su tem decaído dia após dia. Agora tá muito longe do que costumava ser. E ela fica um pouco triste e fala pra eles que na verdade eles não deveriam ter matado Wang Hong, que é aquele jovem mestre. Ela fala que o pai dele, Wang Shen, não é apenas o senhor da cidade, como também um ancião da seita Lu Yun. Dizem que no passado ele seguiu o líder atual da seita em situações perigosas e tem relação bem próxima. E ao provocá-lo, a gente tá enfrentando não só ele, mas também futuros problemas com a seita Lu Yun. Caso ele se atreva a vir aqui, eu farei o que for pra ele não voltar. A seita Lu Yun era o nosso primeiro objetivo ao descer as montanhas. E ela abre a porta da mansão pra eles entrarem e fala que aqui é a sala. Mas quando ela percebe, tem o seu segundo tio, Su Hong Yun, sentado na cadeira do patriarca. E ele começa a bater na cadeira e fala: Sumuhan, sua indigna, você ainda tem a cara de pau de voltar depois de arranjar tantos problemas pra gente? Ela fica sem entender: o que, segundo tio? O que você tá fazendo aqui? E os anciões do clã, por que todos estão aqui reunidos? E o Proto e a Zinu já percebem que aquela situação não é muito comum. Eles olham pra cara deles e percebem que eles não são muito amigáveis. Mas a terceira tia dela, Su Huyun, pergunta como ela se atreve a perguntar ainda. Se a gente não tivesse vindo, como saberíamos que a família Su tinha sido vendida por você? Você é uma descarada. Como se atreve a se aproveitar da grande ferida do meu irmão mais velho pra se aproveitar da propriedade da família Su no pavilhão do destino celestial? E ela fala que não é isso, ela não fez por querer, ela só queria comprar a Lotus de fogo fundido pra salvar a vida do pai dela. E a tia dela já interrompe falando: o que aconteceu com a Lotus? Onde ela está? E ela mostra a Lotus tá aqui, e ela diz que tá muito feliz por ter conseguido ela, que vai ajudar realmente o pai dela. Mas na mesma hora, o segundo tio dela usa o seu poder pra tentar tomar aquela Lotus dela. A Sumu percebe isso e grita: segundo tio, o que você tá fazendo? Essa Lotus é pra salvar meu pai. Mas quando o poder dele vai acertar ela, de repente vem o Shao Xuan na frente dela, com várias espadas e fala: eu quero ver quem se atreve a tocar na minha discípula. E o velho já fica morrendo de medo, pensando: que poder medonho é esse? Não é possível, eu não consigo ganhar dele, eu tenho que fugir daqui rápido. Ele tenta fugir, mas as espadas cercam ele. Mas quando ele percebe, todas as espadas estão simplesmente fazendo uma moldura no corpo dele na parede. Na mesma hora, a tia dela pergunta: o que tá acontecendo, segundo irmão? E ele fala pra ela tomar cuidado com essas espadas, elas são muito poderosas. Ela olha pra trás e põe a culpa na Sumuhan e ela pergunta o que ela tá tentando fazer. Agora você quer buscar forasteiros pra lutar contra a própria família? E ela fica um pouco envergonhada e fala que não, ela não tá tentando fazer isso. Você entendeu mal. Mas a Zino olha pra ela e manda ela não falar nada, porque eles não querem saber nada dela. E o Proto olha pra esse e percebeu toda a situação. Eles estão tentando tirar proveito dela. E a tia dela continua: o que você tá olhando? Me diga, o que vai fazer? Mas quando ela menos percebe, o Proto joga uma espada bem pertinho do pé dela. Já fica completamente assustada e cai no chão. Quem se atrever a dar mais um passo vai ser finalizado. E ele já tá com a sua aura ativada e várias espadas no ar. E os outros tios dela falam que eles não vão fazer nada. Mesmo que a sua terceira tio e seu segundo tio sejam um pouco impulsivos, apesar de tudo, somos família, né? Estamos conectados por sangue, a gente não precisa usar violência. Eles já estão completamente com medo do Proto aqui. E o outro fala que não é bom que forasteiros intimidem sua própria família, não é mesmo? Mas ela, puta da vida, só pergunta: uma família? Vocês estão falando de família agora? E a tia dela aponta e fala: isso mesmo, a família Su que te criou por anos. É assim que você vai retribuir a sua família? Sua ingrata. Mas a Sumuhan já tá muito puta e começa a chorar de tristeza. E ela fala: como vocês, pessoas de sangue frio, se atrevem a me acusar? E vocês querem se chamar de família? Quando meu pai ficou louco, quem de vocês se preocupou comigo? Só sabem se aproveitar do esquecimento do meu pai pra tomar os bens dele. E eu acredito que todos vocês queriam que ele morresse. A Zi pega no braço dela e manda ela parar de falar. E ela não entende que tipo de parentes são esses. E ela fala que eles são um bando de sem vergonhas, piores do que animais. O Prota pega no ombro dela pra acalmar ela. E ele diz: Muhan, você já se tornou minha discípula. Hoje te darei a primeira lição como seu mestre. Quando você está lidando com pessoas que te magoam, você tem que falar com força e nada mais. E ele começa a mirar as espadas na direção deles e eles ficam completamente cagados de medo. E ele volta pra ela e fala: Muhan, eu quero saber o que você quer fazer. Você quer suprimir ou eliminar sua família? E os tios já começam a cair no chão morrendo de medo, quase chorando, já falam: supressão, eliminação, você realmente vai matar a gente? E ela fica um pouco com medo, ela não sabe muito bem o que responder e ela só se ajoelha e fala pra ele suprimir a família dela. Ela quer que ele retire o cultivo deles e deixe-os vivos. Ele só pega o seu leque e faz aquela posinha dele de sempre e fala: certo, Muhan, vá salvar primeiro seu pai. Deixa o resto comigo. E ela começa a chorar e agradece o mestre. E a Zi chama ela pra cuidar do seu pai. Assim que elas vão embora, a Muhan olha pra trás e vê o seu mestre com a sua pose clássica e o seu leque na mão. E ela já fica um pouco envergonhada. Mestre, o Prota fecha o leque, bate ele na mão e fala: então, agora a gente vai começar a brincadeira. Agora eu quero ver como que eu vou começar. Eu acho que eu vou escolher o segundo tio, não é? Eu vou começar com você. Ele já começa a gritar e fala: não, não, por favor, por favor. Mas quando ele percebe, o seu cultivo vai de Vasco. Os outros tios já ficam na parede, já esperando pelo pior. E lá atrás tá o segundo tio com muita dor. E o Xiao volta e fala: então, quem quer ir primeiro agora? Os tios dela ficam muito assustados e começam a correr. Mas mesmo correndo, as espadas vão seguir eles. E eles vão de F total. O Xiao só fala que ninguém vai escapar daqui. E ele começa a cortar o cultivo de todos eles. E a Sumo olha pra trás, vendo aquela cena e percebe que ninguém nunca ajudou ela sem esperar nada em troca.
e ela tem que trabalhar duro pra pagar o favor ao mestre. E ela agarra Zino pelo braço e sai muito determinada a salvar o seu pai. Depois de um tempo, já dentro do quarto do pai da Sumu, que é o Suzy-1, ele ainda tá dormindo e ela tá um pouco triste, ela tá um pouco abalada, porque ele não acordou e não teve nenhum sinal de melhora. E a Zino entra e fala: irmã, todos da família Su perderam seu cultivo e agora estão presos na masmorra. A Sumu agradece o mestre e fala que é o suficiente. E a Zino vai até ela e pergunta: como está seu pai? Ele está bem? Ele acordou? Mas ela, triste, fala que ele ainda não acordou e ela não sabe o que está acontecendo. Mesmo depois de dar a Lotus, ele não tem sinal de melhora. O Proto olha para isso e pergunta se pode dar uma olhada. E ela fala para ele ir. E ele percebe que a ferida do pai dela, pelo menos pelo seu pulso, não é que ele tenha ficado louco. Ele deveria ter sofrido uma tentativa de assassinato, fazendo com que suas veias se rompessem. E se o seu pai não tivesse tomado muitos elixires durante todos esses anos, ele teria sofrido muita dor. E talvez agora ele não poderia nem estar vivo. E ela fica assustada: o quê? Como isso aconteceu? Mas ele pede pra ela não entrar em pânico, as coisas no momento estão estáveis. E ele lança o seu poder espiritual para dentro do corpo do pai da Sumu. E ele fala que ele tem que reconstruir as veias dele uma por uma. Depois de praticar a técnica do controle da espada de 10.000 quilômetros, o meu controle sutil de poder espiritual melhorou muito. E até mesmo um trabalho delicado como reparar tendões e veias não é um problema. O Proto é um médico agora também. E o pai dela começa a tossir, se contorcer, querendo acordar. E ele olha pra ela e fala: Murran, é você? E ela pergunta: pai, como você se sente? Você tá bem? E ele fala que tá bem, só tá um pouco tonto, mas na mesma hora ele lembra de algo horrível que pode acontecer. E ele já começa a gritar: Murran, onde está seu segundo tio? E ela pergunta por que ele mencionou o segundo tio. E ele explica que nos últimos anos eu me dedicava a melhorar a fórmula do Elixir Restaurador e finalmente consegui alguns avanços. Mas o meu Elixir recém-desenvolvido tem requisitos muito baixos em relação à qualidade de materiais, mas tem requisitos muito altos em questão de cultivo e alquimia. E eu não tenho um cultivo suficiente, então eu pedi pro segundo tio me ajudar com isso. Mas inesperadamente ele me atacou pelas costas. E ele tentou me matar enquanto eu tava refinando o Elixir. Eu não tinha hostilidade com ele no passado, e nem recentemente, mas eu não sei por que ele me odeia tanto. Ele provavelmente deve me odiar porque meu pai me escolheu como chefe da família Su ao invés dele. E a Sumu fica com muita raiva e bate na mesa e fala: então era ele, né? E o Proto, com a mão no queixinho, só pensa: um Elixir Restaurador? Acredito que esse é um Elixir de terceiro nível, né? Não seria uma boa forma de melhorar o coração da alquimia da Sumu? Então eu acho que eu vou ter que fazer alguns preparativos. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo deste mão aqui, que é maravilhoso. Rapaziada, mais uma coisa rapidinho. Todos os vídeos vão sair no sábado, mais ou menos às 6 horas da tarde ou da noite. Mas por que esse vídeo tá saindo na segunda? Culpa da minha incompetência. Foi mal. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir mais um vídeo até aqui. Até o próximo sábado. Tchau!